Bem-vindos ao canal Salmos em Palavras. Hoje, exploraremos a segunda parte do capítulo 15 do livro Atos dos Apóstolos, versículos 6 ao 21. O Concílio de Jerusalém. Tradução. Os apóstolos e anciãos se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: Irmãos, vocês sabem que, desde os primeiros dias, Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Ele não fez distinção entre nós e eles, purificando os corações deles pela fé. Agora, pois, por que vocês estão tentando a Deus e impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a multidão ficou em silêncio e ouviu Barnabé e Paulo relatando os sinais e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam. Simão nos relatou como Deus primeiramente visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. As palavras dos profetas concordam com isso, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a levantarei novamente, para que o restante da humanidade busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos causar dificuldades aos gentios que se convertem a Deus, mas devemos escrever-lhes, dizendo-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés tem em cada cidade quem o pregue, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. A segunda parte do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículos 6 e 21, descreve o Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos e anciãos se reuniram para discutir a controvérsia sobre a circuncisão e a observância da lei de Moisés pelos gentios convertidos. Depois de muita discussão, Pedro se levantou para falar, recordando que Deus já havia escolhido ele para levar o evangelho aos gentios. Pedro relembra como Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios, purificando seus corações pela fé, sem a necessidade de seguir as tradições judaicas. Ele argumenta que impor a lei de Moisés aos gentios seria testar a Deus e colocar um jugo insuportável sobre eles, algo que nem os antepassados judeus foram capazes de suportar. Pedro enfatiza que tanto judeus quanto gentios são salvos pela graça do Senhor Jesus, e não por observância da lei. Este argumento é crucial, pois reforça a ideia de que a salvação é um dom gratuito de Deus, acessível a todos pela fé em Cristo. Após o discurso de Pedro, Barnabé e Paulo relataram os sinais e maravilhas que Deus havia realizado entre os gentios através deles, evidenciando ainda mais que Deus estava trabalhando poderosamente entre os não-judeus sem a imposição da lei mosaica. O testemunho de Pedro, Barnabé e Paulo ajudou a moldar o entendimento dos líderes da igreja sobre a obra de Deus entre os gentios e a natureza da salvação. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, após ouvir todos os argumentos, cita a profecia de Amós, afirmando que a inclusão dos gentios no povo de Deus estava de acordo com as Escrituras. Ele sugere que não se deve impor a lei de Moisés aos gentios, mas que eles se abstenham de práticas particularmente ofensivas aos judeus, como a idolatria, imoralidade sexual e o consumo de sangue e carne de animais sufocados. Esta solução conciliadora visa manter a unidade e a paz entre os cristãos judeus e gentios, respeitando as sensibilidades de ambos os grupos. O Concílio de Jerusalém, portanto, estabelece um precedente importante para a inclusão dos gentios na igreja, sublinhando que a salvação é pela graça através da fé em Jesus Cristo, e não por observância da lei mosaica. Obrigado por assistir ao canal Salmos em Palavras. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam edificadas.
Obrigado e fiquem com Deus.